podcast Fala Mágica, que você acompanha aí no nosso canal no YouTube, para você que acompanha aí nas nossas redes sociais. Olha, para você que está no YouTube aí, já se inscreveu aqui no nosso canal, faz esse favor. Antes da gente começar a nossa entrevista, faz isso. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Com isso o YouTube entrega que esse assunto é interessante e aí faz toda essa movimentação aqui que a gente tem ser entregue para mais pessoas, tá? Então, por gentileza, vai lá e curte aí já de uma vez, tá bom? Seguinte, hoje a gente recebe Nisiele Caixeta. Ela trabalha no ramo de odontologia, ela é dentista e ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, que é uma história inclusive inspiradora, né? Porque não é somente uma dentista, é também aí uma empresária. E hoje a gente recebe ela aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, e você, Cristiane? Prazer enorme ter você aqui com a gente, obrigada. Obrigada eu pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Olha só, me conta uma coisa, por que você escolheu esse ramo da odontologia? Então, na verdade, isso é uma história assim até interessante, porque quando eu era adolescente, eu fiz tratamento ortodôntico com um primo meu, que morava em Patos de Minas, e ele era muito inspirador. Ele era uma pessoa que se entregava muito à profissão, fazia aquilo com muito amor, tinha muito carinho pelos pacientes. E isso me deixou instigada a seguir esse ramo, sabe? Apesar de que quando eu era criança, eu tenho até uma história bem peculiar, que todos os meus pacientes perguntam como que você ainda vai ser dentista. Que eu já cheguei a desmaiar em consultório de dentista. Sério? Sério. De pavor, assim, nervoso? Não, mesmo. porque quando eu era criança, meus dentes de leite não caíam. E meus pais tinham que me levar sempre no dentista para tirar esses dentes. E aí, uma oportunidade, a minha dentista estava viajando e eu precisava fazer o procedimento. Eu fui num outro profissional e eu acho que ele não sabia, assim, dessa particularidade de que eles não ficavam bobinhos. E aí eu comecei a falar para ele que estava com dor. Ele não levou muito em consideração porque falou que eu era criança e eu cheguei a desmaiar no consultório. Isso de dor? Eu não lembro. Eu só sei que quando eu acordei, já estava um tumulto. Eu sem o dente, meu pai do meu lado. E depois eu custei a me recuperar. Imagino que pode ter sido aí um trauma mesmo, né? Deve ter sido um trauma. Verdade, na época foi bem difícil. Só que muita gente tem medo de dentista. Tem um bloqueio, né? Um bloqueio, justamente. Então, eu acho que até por isso, assim, que eu tenho um lado mais de entender o outro, porque eu já passei isso na minha própria pele. Então, assim, quando o paciente fala alguma coisa comigo, ou conta a sua história, ou acredita, confia, né, em compartilhar essa história comigo, eu realmente acredito que ele deva ter passado isso interiormente, porque não é fácil depois superar, tá? Eu mesmo passei uns 2, 3 anos para conseguir. E aí você veio dessa inspiração, então, de coisas que você já havia passado e o carinho que esse profissional teve aí depois da sua adolescência, Sim, né? Isso foi, assim, um divisor de águas, assim, na escolha da profissão. E olha que eu me formei com 17, entrei na faculdade com 17 e me formei com 21. Gente, eu também. Só que a minha faculdade a primeira foi um pouquinho mais cedo, formei com 20. Olha que somos precoces, tá né? vendo? E você formou onde? Você estudou onde? Então, eu fiz faculdade federal em Uberlândia. Você é de? Eu nasci em Uberaba, mas fiz faculdade em Uberlândia, me formei em Uberlândia. E quando eu me formei, firmei consultório lá mesmo. Sim, e aí desse tempo aí que você começou a sua profissão, onde que veio Congonhas? Como que apareceu a Cidade dos Profetas aí na sua vida? Então, também um outro caso interessante, porque até então eu não conhecia Congonhas. E aí eu já era casada com meu esposo, Leonardo, e aí ele veio fazer um programa de trainee na Gerdau, em Ouro Branco. Ele também é dentista? Não, meu marido é economista. E aí quando ele veio trabalhar em Ouro Branco, a gente veio para a região para procurar um local para a gente morar. E aí a gente procurou entre Lafayette, Congonhas e Ouro Branco. Sim. E acabamos morando em Congonhas, escolhemos Congonhas. E aí nessa mesma época que eu estava procurando casa, abri um concurso público para dentista em Congonhas. E eu fiz prova e passei. Só que eu não fui classificada. Sim, em primeiros lugares e pediram para eu aguardar. E aí meu marido veio morar em Congonhas, trabalhando em Ouro Branco, e eu continuei em Uberlândia, que eu fazia pós-graduação e tinha uma clínica lá já. E aí, estava até contando hoje, né, para uma paciente lá na clínica, no dia 20 de dezembro de 2005, me ligaram que era para eu vir morar em Congonhas, porque eu tinha sido admitida nesse concurso da prefeitura, que tinha que me apresentar até o dia 2 de janeiro. Olha só.
E aí foi tudo assim, uma revolução, foi tudo de última hora, mas deu tudo certo. Sim, e aí você começou esse empreendimento lá, porque o ramo de odontologia ele cresceu muito, né? Foi se expandindo, inclusive, para a área da estética hoje, né? E vamos falar que também é uma estética dental, né? Que traz aí conforto para pacientes que até então nem sorriam, né? A gente não fala apenas de estética, a gente fala, né, saúde, de qualidade de vida, exatamente. E quando a gente fala dessa mudança, então você escolheu Congonhas e resolveu, né, vir trabalhar na prefeitura, acompanhar aí também, né, sua vida familiar junto, né? Exatamente. E resolveu montar o seu consultório. Como é que foi esse começo, assim, há muito tempo atrás? Então, você pegou um boom também, né? Porque nessa época as empresas estavam também em crescimento, né? Exatamente. Então, assim, coincidiu que meu marido veio trabalhar, né, lá de Uberlândia para cá. E aí eu também vim, aí estabeleci, né, moradia lá em Congonhas. E quando foi um ano depois que eu já estava na prefeitura, eu resolvi montar meu consultório, porque eu sentia falta desse lado mesmo de tratamento particular, privado, de você proporcionar para o seu cliente outros tipos de tratamento que o serviço público, infelizmente, ainda não proporciona. Exatamente. E minha especialidade inicial foi justamente odontologia estética. Então, na época, lá em Congonhas, eu era uma das únicas profissionais que tinha laser terapia, que fazia facetas, que fazia clareamento a laser, que fazia a parte de lentes de contato. Então foi quando eu comecei nessa área. E nessa época eu tinha um consultório, né? Era uma clínica em Congonhas que eu estava começando de novo, né? E aí era uma cadeira só e quem atendia era só eu. Porque eu trabalhava no serviço público e também no consultório particular. E com o passar do tempo, que aí foram conhecendo meu trabalho, eu fui conhecendo mais pessoas, os pacientes foram me conhecendo, que a coisa foi ampliando mais. Sim. E aí você continuou no serviço público? Continuei ainda um período, sim, no serviço público. Na verdade, assim, eu tenho até que agradecer muito, que eu cheguei a ser coordenadora do município do Serviço de Saúde bucal por um período. Que também é outra responsabilidade. Que é outra responsabilidade e é outro tipo de realidade também, que me trouxe muita realização pessoal e profissional de um ramo que eu até então não conhecia. E aí, depois de um certo ponto, quando o meu consultório começou a dar mais, vamos dizer assim, maior atendimento, maior movimento... Aí a necessidade que vocês tivessem. Exatamente. Né? Uma maior dedicação, que foi quando eu comecei a crescer mais. E aí eu abri mão do serviço público. Até atualmente estou ausente dele, né? Estou de licença para dedicar mais exclusivamente à clínica, que foi quando surgiu a clínica. Que a gente começou a ter mais especialidades, mais profissionais e a coisa foi crescendo. Sim. Bom, falando em clínica, né? Quando você começa a empreender mais, quando começa a crescer, hoje são quantos profissionais que você tem lá na clínica? Hoje na nossa equipe nós temos 13 profissionais. É bom as pessoas entenderem também que assim, não é todo consultório que atende todas as especialidades, né? Quais são hoje, assim, o carro-chefe, as especialidades que são mais procuradas lá na clínica? Atualmente nós temos lá na clínica como carro-chefe a parte de implantodontia e reabilitação oral, que é na parte mesmo de reestruturação do sorriso, da oportunidade das pessoas voltarem a ter um sorriso com mais satisfação, né? Com mais autonomia. E temos também a parte de ortodontia. Então, são os dois ramos que a gente tem maior, vamos dizer assim, número de clientes e que a gente é mais desenvolvido. Fora isso, a gente tem as outras especialidades da odontologia. A gente faz a harmonização facial, nós fazemos a parte de periodontia, nós fazemos a parte de clínico geral, temos também tratamento de canal e essas outras áreas mais básicas, né? Sim. E a clínica hoje, você falou tem 12 especialistas, né, trabalhando na clínica. Ela funciona todos os dias. Como é que é o funcionamento da clínica? A clínica... E o endereço também, né? Pra gente colocar aqui o endereço da clínica, o pessoal quiser procurar, também Lafayette muito pertinho, né? A gente tem bastante pacientes de Lafayette e toda a região. Nós atendemos pacientes de Belo Vale, Entre Rios, São Brás, Jeceaba, Lafayette e BH. Então, na verdade, assim, a gente tem uma gama de pacientes, não só de Congonhas. Interessante que nossa clínica trabalha, a gente tem atendimento de 8 da manhã até as 19h30, de segunda a sexta, e todos os sábados de 8 às 13.
Ótimo. Ó, a clínica, ela fica onde? Ela fica no centro de Congonhas, em frente à Prefeitura Municipal, na praça. Então é super ótimo. fácil assim de localizar. Fica em cima da farmácia da Rede Nova. A maior referência aí, né? Em frente à Prefeitura. Isso, então, muito já fácil. fica muito fácil, né? Vamos entrar na parte de como profissional mesmo, né? Não é só sobre devolver aí e falar sobre estética, né? Mas eu tenho certeza que você já passou por muitos momentos ou até perrengues mesmo na profissão, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho assim, até para quem quer se inspirar, quem quer seguir na profissão também, né? As particularidades, assim, se você já passou por algum momento difícil, o que você tem de recompensa também no seu trabalho, né? Sim, na verdade, assim, é uma trajetória longa, né? São 25 anos de profissão, então já passei por muita coisa. Eu até falo para todo mundo que escolhe a odontologia, que faça a sua escolha sim, porque eu amo o que eu faço. Eu acho que quando você faz aquilo com amor, com dedicação, não tem tanto peso. Então, assim, na hora que você vê, já passou o dia, já tá de noite, ou você tá cansada, mas você tá com o coração cheio, vamos dizer assim, né? Mas, assim, ao longo do tempo, é importante você continuar sempre estudando, se atualizando, se aperfeiçoando, que eu acho que isso faz toda a diferença. E nunca trabalhe sozinho, porque sozinho a gente faz o que é possível, mas sempre tem pessoas boas ao seu lado, uma equipe forte, uma equipe coesa, que possa agregar os tratamentos. Eu acho que esse foi o grande divisor de águas, assim, dentro da minha profissão. Me conta um caso, assim, que te marcou. Nossa, eu tenho tantos casos. Escolhe Você quer um caso que é engraçado, um caso, assim, trágico, né? Me conta um trágico e engraçado, então, né? Engraçado, já aconteceu uma vez. Eu nem morava lá em Congonhas ainda, né? Eu tinha um consultório em Uberlândia. E aí eu fui atender um paciente. E quando ele chegou, eu estava na recepção e a minha funcionária estava limpando a sala para eu atender. Aí eu cheguei, atendi ele e tal, e entrei para dentro do consultório. E nessa época eu já trabalhava numa clínica, nós éramos 5 salas. E aí eu fui lá na recepção, falei para minha secretária, chama o fulano, né, para entrar. Aí na hora que ele chegou, entrou, ele olhou para mim e falou assim, ué, você é a dentista? Aí eu falei assim, sou a dentista. Ele falou assim, menina, achei que você era a filha da dentista. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo? Você tá me achando jovem? Ainda bem que você me chamou como que eu era a mãe da dentista, né? Que aí eu ficar bem ofendida com você. Aí ele, nossa, mas você vai dar conta de me atender? Eu falei assim, vou dar conta sim. Não tem nada a ver com idade, nem com físico não, né? E depois esse cliente, ele era até funcionário da Receita Federal lá do município, virou meu grande cliente lá na cidade. E trouxe muitos outros clientes para mim. Foi, assim, bem interessante. Ou seja, teve que superar ainda a questão do início da carreira de ser muito jovem, exatamente. Né? Olha, eu já tinha 5 anos de formada nessa época. São desafios, né? São. E assim, já há um tempo atrás também existia a questão, né, do preconceito, de ter mulher trabalhando, né, em outras profissões. Tinha essas dificuldades. Então você ainda acabou, assim, enfrentando outros desafios, né? Não só além do início da carreira, mas também dessa quebra aí, né? Isso, exatamente, desse preconceito, né? Justamente. Olha só, e agora me conta um outro caso que você tinha escolhido? Um caso agora mais dramático aí. Teve também. Teve um caso que já foi agora em Congonhas, de uma cliente, né, de uma paciente, e que ela tinha perdido os dentes muito jovem, por volta de uns 18 anos, e ela estava por volta de uns 40 anos, e ela não tinha mais dentes. E aí foi ela e a filha e a mãe dela lá na clínica pra gente tentar ajudá-la a recuperar o sorriso e tudo. E quando a gente foi fazer, né, a finalização do tratamento dela, foi muito, assim, emocionante, na verdade. Foi drástico, assim, mas no sentido de emocionante mesmo, que quando a gente fez a entrega do trabalho dela, a gente chamou a mãe e a filha para estarem junto. E ela chorava tanto com a filha dela, e a filha dela falava assim, mãe, eu te falei, era possível, mãe, você tá linda, eu te falei, mãe, sua vida vai ser outra. E as duas choravam tanto, eu não aguentei também, comecei a chorar junto com elas. Foi muito, assim, emocionante e, assim, foi muito ímpar, assim, sincero, que me marcou bastante. E assim, porque aí a gente entra num aspecto, né? Uma pessoa que não consegue sorrir, não porque às vezes ela não quer, mas às vezes por questões de estética mesmo, né?
da falta mesmo dos dentes. A gente também não tinha, assim, até pouco tempo, um cuidado. Não se falava em cuidado com os dentes, né? E a odontologia também até então era muito mutiladora, né? Os tratamentos eram quase todos de indicação de extração. Então tem muitos pacientes sequelados, né? Não por opção, às vezes por falta de opção. Então chegava, às vezes, em algum profissional, era mais rápido, era mais fácil. Do que recuperar. Do que recuperar. E era muito caro anteriormente, né? Um tratamento de dentes. Hoje em dia já é um pouco mais acessível. Sim. Não vou dizer que é baratíssimo, porque não é. Mas é possível. Sim. Basta você querer. E hoje também tem as formas aí de dividir, Sim. né? De negociar, Tem de fazer o processo aos poucos, né? Exato. Eu até falo com os pacientes, eu falo assim, ó, o mais importante do que tratar é manter a saúde. Porque a maioria deles chegam com alguma doença, ou bucal, ou até da alma, eu acredito, assim, pelo que eu vejo. Compreendo. E agora falando em saúde mesmo, pra gente entrar em saúde bucal, uma das coisas que eu não ouço falar, e eu acho interessante a gente falar, sobre o câncer de boca. Sim. Porque muita gente não se atenta, não frequenta o dentista. Eu recentemente encontrei com uma pessoa, um jovem de menos de 30 anos de idade, e que ele foi ao dentista e ele tinha, era até muito pequeno ainda. Uma lesão. Exatamente. E foi no dentista que ele descobriu que ele estava com câncer de boca. E se ele não tivesse procurado o dentista, isso teria avançado, porque como nós mesmos, olhando no espelho, a gente consegue ver a parte frontal, mas a parte interna, ou até dos órgãos mesmo, né, os músculos e tudo, porque isso é o dentista que vai fazer, né? Então a gente não consegue perceber que isso aconteça. Às vezes também a gente não tem essa curiosidade, né, no dia a dia. Mas é difícil, né? Você vai ficar lá abrindo, tentando ver o céu da boca, tentando ver coisas que, né, atrás são muito difíceis, né, da gente conseguir enxergar. E eu raramente escuto as pessoas falando sobre o câncer de boca. Na verdade, assim, é um dos mais agressivos que existem. E ele é muito frequente, muito prevalente na população brasileira, principalmente agravada para quem faz uso de tabaco e para quem é etilista, né, faz uso crônico de bebida alcoólica. A gente já teve alguns pacientes que sim tiveram casos de câncer, alguns mais leves e alguns mais avançados. Uma vez até um cliente que também me marcou muito, ele foi à clínica procurando para extrair um dente, porque ele estava bambo na época, só que o dente estava bambo porque ele tinha uma lesão enorme. Já era uma consequência. Era uma consequência de um câncer na base da língua. E aí a base da língua tinha crescido de um tanto que ela abalou os dentes da frente e de baixo, que foi onde ele perdeu esses dentes. E aí quando ele foi lá, eu falei, não, você não pode remover esse dente agora. Você tem um caso muito mais sério, que foi quando a gente encaminhou. E esse paciente chegou a perder parte da face, teve que remover. E já vai, aí quando acontece esse caso, já quem cuida já é um oncologista? É um bucomoxilo primeiro, junto com um oncologista, porque aí já vai para radioterapia. Antes de fazer cirurgia. Exatamente, porque às vezes tem que diminuir a lesão um pouco antes de remover em alguns casos. Sim. E acontece de retirar a parte assim da boca mesmo? Esse paciente teve que tirar parte da mandíbula, ele ficou depois com a prótese, e aí ele mastigava só por som. Porque não regenera, né? Não, aí tem que ser por prótese. E aí foi uma coisa bem assim, que me marcou também, porque a gente fica com a face um pouco deformada, né, Cristiane? E aí foi uma mudança muito radical na vida dele, ele entrou até em depressão, esse cliente. Imagino. E o que a pessoa tem que perceber, assim? Qual que é a frequência que a pessoa deveria procurar o dentista? Porque geralmente só procura quando tem dor, né? E mas o câncer não dói. Exatamente. E a importância também que a gente falar, né, das bactérias instaladas na boca, da questão da limpeza dos dentes, né? Sim, o que a gente faz é o seguinte, em média a gente recomenda as pessoas procurar o dentista pelo menos 2 vezes ao ano, para fazer consultas preventivas. Pode até ser que não tenha necessidade de nenhum tipo de procedimento. Sim. Mas tem pacientes que durante essas consultas preventivas a gente pode antecipar um pouco esse acompanhamento, dependendo do risco que ele tem, do tipo de doença bucal que ele apresenta, ou até postergar um pouco mais. Então vai muito do histórico do paciente. Sim, e quais são os outros? A gente falou do câncer de boca, né? A gente tem aí a cárie, né? Mas quais são os outros tipos de doença que a pessoa às vezes não se atenta e que é indo mesmo ao dentista que vai ser detectado, mas que as pessoas
no dia a dia passa despercebido? Então, olha, a gente já chegou a pegar algumas doenças bucais, como doenças venéreas, que dão manifestação na boca, candidíase, a gente já pegou casos de herpes genital na boca, casos de condiloma, casos de, mais simples também, né, que é herpes recorrente, casos de aftas recorrentes, às vezes por falta de vitaminas. Alguns pacientes têm refluxo também, problemas de estômago, tem erosão e corrosão dos dentes, sensibilidade dentinária por relação a isso. Tem a doença periodontal e gengival, onde os pacientes vão perdendo os dentes, né? Então tem muitas doenças, fora algumas doenças bucais, de dentes abertos que dão canal, que pode dar problemas no corpo também do indivíduo, né? Tem pacientes que até se internam por causa disso. Gente, e enxaqueca? Enxaqueca tem muito a ver com doenças da articulação, né? Bruxismo. Tá vendo, tem alguns gente? quadros Olha também. Só que é muito importante, hein? Bom, e depois desse tempo aí de experiência, né, e de várias pessoas trabalhando com você, vários profissionais, chegou o momento de expandir, né, de passar por um novo processo, e um novo, literalmente, né, porque você está preparando um consultório novo, ainda maior, né, para dar mais qualidade aí para os seus pacientes. Me conta por que desse projeto, o que você resolveu fazer, né, por que você resolveu expandir no mercado novamente? Então, o que acontece? Atualmente, nós estamos numa estrutura que já não está nos comportando. Então, no dia a dia, a gente sente que a gente não está conseguindo atender os pacientes como eles merecem. E assim, para mim é um desafio diário, porque eu sou uma pessoa bem inquieta, sabe, Cristiane? Então, assim, eu sempre estou em busca de melhorias, eu até, assim, eu tenho que agradecer muito os meus pacientes também, que várias dicas, quem vem é deles, que eles veem oportunidades e nos falam, porque a gente tem esse canal bem aberto na clínica, sabe? De interação com os clientes no dia a dia. E aí veio a ideia da gente mudar de local. Sim. Porque aqui, lá onde a gente está hoje, são 2 consultórios, e a estrutura já não está nos comportando. Então, como lá não tinha como a gente crescer mais, nós vamos mudar para um outro ponto lá em Congonhas, que eu acho que vai ser bem melhor, no sentido de acolher melhor as pessoas, que é um ponto que tem acesso na rua, praticamente. Vai ser uma esquina, um empreendimento de 2 andares, onde a gente vai conseguir acolher melhor o paciente, dar mais qualidade aos tratamentos, conseguir trazer mais inovação e tecnologia, porque lá onde a gente está não comporta mais equipamentos. Sim. E isso estava sendo um dificultador do nosso avanço, da gente conseguir atender mais pessoas com qualidade. E até os próprios pacientes falaram assim, nossa, Nisiele, você tem que mudar, porque aqui não está cabendo mais você como você merece e como a gente precisa. Então aí a gente vai fazer esse investimento, essa inovação. E esse projeto está previsto para o próximo ano agora, de 2024. Sim, e onde que vai ser localizado? Vai ser localizado na região central de Congonhas mesmo, próximo ao primeiro semáforo do município, que é perto de uma agência de entrega do correio. Bem fácil acesso, com melhor área de estacionamento, acho que vai ser bem bacana. Que ótimo. Bom, nesse decorrer do tempo você tem aí algumas conquistas, né? Então você vai para um lugar novo, e nesse decorrer do tempo também você já teve várias premiações também, né? Sim, na verdade, assim, a gente recebeu nos últimos tempos 2 prêmios lá em Congonhas de destaque nesse segmento mesmo da odontologia. Um referente ao ano de 2022 e aí ele veio novamente agora no ano de 2023, que foi por voto popular. E isso, assim, pra gente foi muito gratificante, principalmente para quem não é do próprio município, né? Que veio de uma outra cidade e foi tão bem acolhido pela população de Congonhas e toda a região. Isso só veio, assim, premiar e gratificar o nosso trabalho ao longo do tempo, como reconhecimento, pelo carinho de todos os pacientes, pelo carinho de toda a equipe também. Porque o mérito não é meu, na verdade, o mérito é de todo mundo que atende lá conosco, das nossas funcionárias, e assim, foi muito legal.
Bom, e a gente vai deixar aqui o @ da Nisiele Caixeta, né, para você entrar em contato, você que quer ir um tratamento mais especializado, precisa aí de todo esse carinho, de todo esse aconchego, né, profissional também, né? Segue também, nós também temos um canal no YouTube. Vamos deixar aqui então, qual que é o canal no YouTube, qual que é o Instagram? Clínica Nisiele Caixeta. Sim, nos dois? Nos dois, Instagram, YouTube, Facebook e Google, nos 4. Tá tudo aqui, a gente vai deixar também o telefone de contato lá na descrição do nosso vídeo, tá? Foi um prazer receber você. Muito obrigada. Que você venha outras vezes. Venha, inclusive, para poder falar, a gente entrar nos tratamentos depois, né? Vamos falar sobre esses cuidados com a boca, o que a pessoa tem que fazer, né? Quais são os cuidados diários, umas dicas, né? Exatamente, que são Será um prazer. Primordiais, né? Mas foi muito bom conhecer você. O nosso Fala Mágica, ele vem trazendo pessoas para a gente conhecer histórias, né, valorizar o que aquele profissional, aquela empresa tem por trás, né? E a gente ficou muito feliz, né, de saber. E que bom que Congonhas recebeu você de braços abertos e que você ficou aí e com certeza ampliando, e eles merecem também, né? Foi o lugar que te acolheu e você está devolvendo tudo isso. Então, a gente ficou muito satisfeito, né, de conhecer o seu lado empreendedora e também aí o seu lado como profissional. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Quem sabe a gente marca um outro bate-papo, que a gente já entra nesses outros pormenores. Com certeza. Muito obrigada, Nisiele. Você acompanhou Nisiele Caixeta aqui no nosso podcast Fala Mágica. Para a gente encerrar, faz o que eu te pedi lá no início, hein? Você chegou até aqui, né? Esperou até agora. Ainda não curtiu, curte, se inscreva para você estar sempre recebendo histórias de empreendedorismo aqui da nossa região. Muito obrigada a vocês.